A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno, glorioso, maravilhoso, através da sua morte na cruz do Calvário, para todo aquele que o aceita como Salvador da sua vida, único e suficiente, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. A Ele hoje sempre, eternamente, toda honra, toda glória e todo louvor. Quando um verdadeiro pastor, que já está em tempo de ser jubilado, aposentado, persiste, consequentemente, continuar na obra do Senhor. Glória a Deus. A obra é de Deus. A noiva do Cordeiro, a igreja, pertence a Jesus Cristo. Os dons espirituais, as habilidades, as capacidades é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é nossa. Ele nos abençoa e nós administramos os dons que Ele coloca em nós para fazermos a obra de Deus. A palavra do Senhor Deus diz em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz assim a santa palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo para todo o propósito de Deus na vida de um servo do Senhor debaixo do céu. Deus, Ele é o líder máximo do universo. A liderança, ela está no coração de Deus. Deus cria líderes. Nem todo mundo nessa terra nasceu para liderar, para ser cabeça, mas muitos daqueles que nasceram para liderar, para ser cabeça, foi Deus que instituiu para ser. Na obra do Senhor, o chamado autêntico, verdadeiro e genuíno, ele é criado no céu e não aqui na terra. Por que no tema de verdadeiros pastores? Porque hoje existe pseudos pastores. Pseudo é aquilo que não é verdade. Pessoas dizem que foram ungidas por Deus para ser um pastor, quando na verdade foi o homem que ungiu e não Deus ungiu. Mas existem os verdadeiros, autênticos e genuínos pastores que obtêm um chamado feito por Deus lá no céu, onde vai ser visto e abençoado aqui na terra. Esses são os verdadeiros pastores que Deus ungiu através de um servo do Senhor. E esses verdadeiros pastores, chega um tempo que eles precisam descansar e não persistir, estar na obra do Senhor que pertence a Deus, porque vai vir outro em seu lugar para dar continuidade na obra do Senhor. Isso é bom para a obra do Senhor, porque aquele ser humano, servo do Senhor, que o instituiu como um pastor, ele tem um chamado genuíno, verdadeiro e autêntico, feito no céu. Chegará um tempo que ele precisa ser jubilado, que ele precisa se aposentar, onde ele irá continuar servindo a Deus. Mas a outra pessoa que Deus também chamou para ser uma liderança, ser um pastor de uma igreja da obra do Senhor, da noiva do Cordeiro, que não é do homem. A obra é de Deus, a obra pertence a Deus. Glória a Deus. E não é do homem, é Deus que ordena, é Deus quem manda na obra dele. Quem morreu na cruz do Calvário foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja é dele, a noiva do Cordeiro pertence ao Senhor. Como eu falei, Deus é o líder máximo do universo. Ele é o dono, o criador dos céus, da terra, do universo, do mundo espiritual, imaterial e tudo que existe. Ele que dá ordem, é Ele quem manda, tudo é dele, tudo pertence a Ele, Ele é soberano, Ele é o Senhor e dono, Ele faz todo o seu querer e a sua vontade na sua criação, seja no mundo espiritual, seja também no mundo material, tudo pertence a Deus, glórias a Deus. E a igreja noiva do Cordeiro é do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do nosso Deus vivo, Ele que manda, Ele que dá ordem. Existe um tempo para homens que Deus chamou, vocacionou, preparou e tem um chamado autêntico e verdadeiro no céu, descansar, ser jubilado, porque já tem outra pessoa, servo do Senhor, que Deus o instituiu para ser uma liderança, ser um administrador, um servo do Senhor, glória a Deus, um pastor na obra do Senhor, que precisa assumir. Então, persistir em estar na frente da obra de Deus, quando já está em tempo de descansar, já está em tempo de
viver um pouco mais a sua vida para a sua família, apesar que o pastor ele vive a vida para a sua família e vive para a obra de Deus. Fala no sentido de descansar, aproveitar mais a família, porque a obra do Senhor ela é espinhosa, glória a Deus. Existem homens que persistem, mas já está em tempo de parar, em tempo de descansar. Ela é espinhosa, mas Deus abençoa. Deus opera milagres, maravilhas, glória a Deus. Deus abençoa, Deus prepara pessoas para ser liderança. Mas existe um início de começar a ser um líder na obra do Senhor, como também tem um fim de descansar, de parar. Um pastor, ele nunca vai deixar de ser um pastor, mas vai chegar um tempo que ele tem que descansar, porque já tem alguém preparado para dar continuidade ao seu trabalho. E quando ele tem a consciência que ele precisa parar e descansar e ser jubilado, através do seu trabalho, ele pode deixar um lindo legado de vida para aquela pessoa que vai subir. Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso bom pastor, como diz lá no livro de João, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele subiu aos céus, mas quando ele estava aqui na terra, no seu ministério de 3 anos, ele trabalhou e treinou os seus discípulos em níveis diferentes. E quando Jesus subiu aos céus, os seus discípulos viraram líderes, glória a Deus. E eles levaram o evangelho de Jesus Cristo além dos muros de Jerusalém, além de Israel, como Paulo, que pregou para os gentios. Jesus treinou eles, abençoou eles, mas Jesus teve um tempo aqui na terra. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para a salvação da nossa alma, através do seu sangue carmesim, para todo aquele que o aceita como Salvador da sua vida. Existe um tempo para Jesus estar aqui na terra. Quando ele cumpre o seu ministério de 3 anos, ele morre na cruz, ele vai para os céus e ele hoje está à direita de Deus. Nosso Pai amado e querido, glória a Deus. Então, quando Jesus subiu aos céus, os discípulos que ele preparou, nos momentos que eles estavam com ele, no tempo que ele estava com eles na terra, eles viraram líderes, glória a Deus. E hoje temos os evangelhos, como de Lucas, de Mateus, de João, glória a Deus. Temos evangelhos dos discípulos de Jesus, glória a Deus, de Pedro, de Paulo, que era Saulo, virou Paulo. E o evangelho chegou até hoje, há mais de 2000 anos. Jesus Cristo teve o seu ministério, mas os seus discípulos deram continuidade, glória a Deus, à igreja do Senhor. Como eu estou dando, como muitos servos do Senhor continuam e dando continuidade à igreja do Senhor, que é para a salvação da alma, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para abençoar vidas, glória a Deus. Mas o principal motivo de Jesus veio à terra para morrer por nós na cruz do Calvário foi para a salvação da nossa alma, a remissão de pecados, para irmos morar eternamente no céu glorioso, adorar o seu Deus face a face na beleza da sua santidade, e aqui na terra, antes de sairmos da terra, fazemos a obra de Deus para a salvação da alma e bênção para a vida das pessoas. Mas existe um tempo para isso, glória a Deus. Um dia eu irei sair da terra, um dia pessoas irão sair da terra, salvos em Jesus Cristo, mas enquanto estivermos aqui na terra, fazemos a obra do Senhor, mas as pessoas precisam entender, glória a Deus, que há um tempo determinado para as coisas, glória a Deus, glória a Deus. E enquanto você está aqui, faça a obra do Senhor, abençoe as vidas, entregue conhecimento às pessoas para abençoá-las, para a noiva do Cordeiro, que é a Igreja de Jesus Cristo, dar continuidade, porque ela vai dando continuidade na terra. Nada para a Igreja de Deus, mas aquele que está em liderança, vai chegar um tempo que ele vai precisar descansar, para depois ele ir para o céu. Jesus treinou os discípulos em níveis diferentes. Ele preparou cada um dos seus discípulos. E quando ele subiu aos céus, os discípulos espalharam o evangelho além de Israel. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Moisés, antes dele morrer, ele preparou Josué. Elias preparou Eliseu. Nós, que somos liderança na obra do Senhor, pregamos o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus, temos que preparar pessoas, porque vai chegar um tempo que temos que ser jubilados, glória a Deus, aposentados. Não estaremos ausentes de fazer a obra de Deus. Não estaremos ausentes. Continuaremos servimos a Deus, passando instruções, orientações para as pessoas. Mas o nosso trabalho será um trabalho mais ameno, um trabalho mais tranquilo, e não estar à frente da obra da noiva do Cordeiro, da obra do Senhor, como um pastor, como uma liderança,
falo, não deixaremos de sermos pastores, líderes, mas estaremos mais descansados, glória a Deus, não ausentes, mas mais em descanso, jubilados e aposentados, glória a Deus, porque há um propósito para todo tempo na terra, debaixo do céu. Vamos ler aqui a palavra de Deus, que se encontra, glória a Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Glória a Deus, glória a Deus. Há tempo para tudo debaixo do céu. Assim também na obra do Senhor, na vida dos seus servos, que Ele escolhe através de um chamado genuíno, verdadeiro, autêntico no céu. Quando o servo do Senhor nasce e passa a servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Deus o coloca como liderança, como eu falei, Deus é o Criador e dono do universo, Ele é o líder máximo do universo, a liderança está no coração de Deus, Deus cria líderes, como na sua igreja, na noiva do Cordeiro, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, existem líderes, glória a Deus. Nem todo mundo nasceu para liderar, mas Deus cria líderes, e aquele que nasceu para liderar, há um início da sua liderança e há um tempo de descansar, como um pastor, ser jubilado e aposentado, e buscar persistir em dar continuidade quando já está em tempo de descansar, já está em tempo de ser jubilado, não é bom? Porque existem pessoas que estão preparadas para assumir o lugar. Elas estão com muita vontade de assumir o lugar. Existem senhores que são pastores que nem voz mais têm, nem força têm. É Deus que dá força, Deus dá saúde. Mas existem pessoas que já estão em tempo de parar, mas persistem. E trava aquelas pessoas que precisam estar no seu lugar para dar continuidade na obra do Senhor. É importante saber, quando já está em tempo de parar, aquelas pessoas que você ensinou, que você mentorou aquelas pessoas, que você abençoou ela com o seu conhecimento, com a sua experiência com Deus, porque todo indivíduo nessa terra tem uma experiência com Deus única, exclusiva e singular e pessoal. Toda a sua experiência na obra do Senhor, que eles viram os seus testemunhos, quando você estava como liderança, ou está ainda como liderança, que eles aprenderam tudo que você ensinou na sua igreja. Essas pessoas estão preparadas, não todas, porque como eu falei, nem todo mundo nasceu para liderar, mas aquele que nasceu para liderar, que está na tua igreja, ele está se preparando ou já está preparado, glória a Deus, para estar no seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Onde ainda você ainda vai mentorar, ainda vai dar conselhos, porque se você é um pastor, uma liderança, um pastor líder, as pessoas que vão estar no teu lugar como pastor, elas vão lhe procurar, para você as aconselhar, para você trazer conhecimentos para ela, através de experiências espirituais, experiência no noivo do Cordeiro, na obra do Senhor, na igreja que você está ou você estava à frente, se você já está jubilado e aposentado, está buscando entender esse conhecimento que eu estou te passando. Então existem pessoas querendo assumir o seu lugar e você precisa descansar. Glória a Deus, glória a Deus. O descanso na obra do Senhor, para alguém que já era um pastor, não é ausentar-se da obra, é viver uma vida mais em descanso, glória a Deus, desfrutando um pouco mais da família, mas não se ausentando da obra, presente na obra, mas com a atenção mais plena com a família. Não é que um pastor, ele não dê atenção à sua família, porque todo pastor, ele dá atenção plena para a sua família, porque a família é a maior instituição da terra. A família, ela começou antes da igreja. A igreja veio depois da família. Glória a Deus, glória a Deus. Apesar que a igreja é mais antiga do que a família, glória a Deus. Porque antes de Adão vir pecar, como diz o Apocalipse, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus já tinha um plano de Deus, porque ele sabia que Adão ia pecar, para a remissão de pecados da humanidade, através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja já estava no coração de Deus. Mas aqui na terra, a família nasceu primeiro, glória a Deus. Então a família é a maior instituição da vida do ser humano. Junto com a igreja, mas a família veio primeiro. Então você vai viver um pouco mais, dando atenção para a família, sem se ausentar para a igreja, que você também vai dar atenção para a igreja. Mas você vai dar espaço para outra pessoa que precisa assumir o seu. O Senhor diz, no livro de João,
capítulo 16, verso 7, uma declaração linda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá. Mas a verdade é melhor para vocês que eu vá. Jesus estava dizendo aos discípulos, é melhor para vocês que eu vá. Glória a Deus. Os discípulos não queriam que Jesus morresse. Glória a Deus. Na sua primeira reunião com os discípulos, Jesus fala da sua morte. Glória a Deus. E depois ele diz, como diz aqui no livro de João, capítulo 16, verso 7, mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá. E Jesus precisava ir para que os discípulos assumissem, glória a Deus, o seu lugar para levar o evangelho ao mundo. É melhor para vocês que eu vá, glória a Deus. Declarações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele precisava subir aos céus. Como ele agora está à direita de Deus. Quando Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo vem à terra, o nosso Consolador, que é o próprio Deus habitando em nós. Ele é o nosso orientador, o nosso ajudador na obra do Senhor e na vida. Ele é tudo na nossa vida, é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus em nós, todos os dias da nossa vida. O próprio Jesus falou para nós na sua palavra, Jesus disse assim, glória a Deus, que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo dá a garantia que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim da nossa vida, ou até sermos arrebatados através do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. É melhor para vocês que eu vá. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele precisava ir para que os discípulos começassem a iniciar a obra do Senhor de evangelização, não apenas em Israel, mas fora de Israel, para os gentios, que somos nós, glória a Deus, que fomos comprados através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É melhor para vocês que eu vá. Jesus precisava ir, glória a Deus, para que os discípulos viessem a pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na terra. Como pastores, precisam ser aposentados, jubilados, para aqueles que Ele preparou durante anos, durante tempos, que Deus chamou, vocacionou, preparou autenticamente, genuinamente, para assumir a obra do Senhor, a noiva do Cordeiro, como uma liderança, como um pastor, no lugar de um pastor que precisava ser ou já está jubilado ou ainda vai jubilar e precisa se aposentar. Isso é poderoso, extrai mudança. A liderança é como uma maratona de revezamento e não uma corrida de 100 metros. Se você já assistiu os Jogos Olímpicos e você viu a maratona de revezamento, todos correm com um bastão. O primeiro homem que está correndo com o bastão, ou a primeira mulher, ela está passando o bastão para o próximo à sua frente. E assim eles vão passando o bastão, consequentemente, até chegar ao último. E quando a equipe vence, todos ganham. Glória a Deus, glória a Deus. O bastão ele não pode cair. Quando o bastão cai, todos perdem. Eles vão correndo e passando o bastão um para o outro. Glória a Deus, glória a Deus. Mas ele não pode estar olhando para trás, mas sim olhando para frente, para o alvo que é o final da corrida, para ser vencedor, para representar o seu país. Glória a Deus, glória a Deus. Então, eles vão correndo e passando um bastão para o outro. E quando uma equipe vence, todos vencem. A vida também é sobre passar o bastão. Glória a Deus. Se você é uma liderança, se você já está em tempo de se aposentar, de ser jubilado, glória a Deus, glória a Deus. Como eu falei, ser jubilado não é se ausentar da obra de Deus, mas dar um pouco mais de atenção plena à sua família e à sua vida. Você vai continuar participando da obra do Senhor. Você não vai deixar de ser um pastor, uma liderança, mas você vai estar aposentado. A aposentadoria quer dizer descanso, glória a Deus. E jubilado quer dizer honra. E através dessa honra, você vai deixar um legado para outras vidas, como exemplo de uma pessoa que tem a consciência quando está no tempo certo de parar. No mesmo momento que você iniciou, eu quero te dizer, se Deus não te guardar ou Jesus não voltar, vai haver um tempo certo de parar. Glória a Deus. E passar o bastão é importante. Quando você está passando o bastão para alguém, você está deixando um legado. Glória a Deus, glória a Deus.
glória a Deus, glória a Deus. Você está deixando legado? João 16, 7, Jesus diz para os seus discípulos, mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O ponto mais maravilhoso dessa corrida é quando um vai passando o bastão para o outro e a equipe vence. Todos vencem. Glória a Deus. É bom para todos quando a liderança tem a consciência que já está em tempo de parar, e tempo de ser jubilado, e tempo de descansar. Todos ganham, todos vencem. Glória a Deus, glória a Deus. É como uma maratona de revezamento e não a corrida de 100 metros, que uma pessoa corre sozinho. Não. É como uma maratona de revezamento. Todos passam o bastão e não olham para trás e não deixam o bastão cair. E quando vence, existem servos do Senhor que tem um chamado autêntico, verdadeiro, genuíno, feito no céu, glória a Deus, para ser ungido, para assumir como liderança, esperando o bastão ser passado, glória a Deus, glória a Deus. A maratona de revezamento, quando a equipe ganha, todos ganham. E quando alguém olha para trás, todos perdem. Olhar para trás é perder tempo, mas olhar para frente é vencer, é você correr em busca, glória a Deus, da vitória, glória a Deus, e deixar um legado, glória a Deus, para aqueles que vão assumir o seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. João 16, 2. Mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá. Glória a Deus, glória a Deus. Uma vez que o bastão é passado, quando a corrida acaba, não é a única pessoa que ganha que está à frente. Todos ganham. Glória a Deus, glória a Deus. Você precisa passar o bastão. Se você está como um pastor na igreja, se está em tempo de ser jubilado e aposentado, trazer a consciência que chegou a hora de parar. Glória a Deus, glória a Deus. Porque eu quero te dizer, a obra é de Deus. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Tudo pertence a Deus. Como eu falei no início do vídeo, os dons espirituais, a aptidão, a habilidade, a capacidade, todo o potencial que Deus introduz e coloca em um servo do Senhor, que Deus o chama e o prepara para ser uma liderança, tudo é de Deus. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo de Nazaré. A igreja é dele, a obra é dele. E ele faz o querer e a sua vontade, e toda a sua vontade, porque tudo pertence a ele, ele é Deus. Glória a Deus. E se ele te falar, filho meu, filha minha, já está em tempo de parar, você tem que parar e descansar. E entender que Deus, ele sabe de tudo. Ninguém entende a mente eterna de Deus, glória a Deus. E a obra do Senhor, ela é infinita, ela é extensa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E você venha deixar um lindo e abençoado legado, glória a Deus, para outras vidas, para alguém que você passou o bastão e vai assumir o teu lugar na obra do Senhor. Porque a obra não é sua, a obra é dele, a obra pertence a ele, glória a Deus. Ele é soberano, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é Deus. Glória a Deus. Quando estiver no momento de parar, pare. Quando estiver no momento de ser jubilado, seja honrado pela igreja, pelas pessoas, glória a Deus, glória a Deus. E deixe um lindo legado de vida na obra do Senhor, onde o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, já é e será eternamente glorificado. E no momento presente, na sua vida, é glorificado através da sua vida, por todo o trabalho que você fez na obra do Senhor, para a honra e glória de Deus. Glória a Deus, hoje e sempre, eternamente, glória a Deus, porque Deus é. A liderança tem 5 princípios na sua mentalidade: propósito, influência, paixão, inspiração e sacrifício. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é Ele que prepara, Ele é o líder máximo do universo. A liderança pertence a Deus. A liderança está no coração de Deus. Deus cria líderes e na obra do Senhor, na sua santa igreja, noiva do Cordeiro, é Ele que cria os líderes, é Ele que chama alguém para liderar, para ser um pastor da igreja. Mas essa liderança tem um tempo para iniciar e um tempo para descansar. Assim também, se Deus vier aguardar o servo do Senhor, glória a Deus, ou ser arrebatado através da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. A liderança, ela é como um revezamento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Onde todos
Passa o bastão um para o outro e todos vencem, glória a Deus. E não a corrida de 100 metros. Passe o bastão. Se você entender e compreender, e todos compreenderem que você já está no tempo de ser jubilado e aposentado, quando você passa o bastão, você ganha, todos ganham, alguém vai assumir o seu lugar, também vai ganhar, glória a Deus. Todos são abençoados, glória a Deus, em nome de Jesus, glória a Deus. E a obra do Senhor segue poderosa e maravilhosa, como Jesus diz aqui na sua palavra, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. João 16, 7. Mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá. Jesus Cristo precisava ir para que os discípulos continuassem pregando o seu evangelho pelo mundo. Passe o bastão, glória a Deus. Em Romanos 6, verso 23, diz assim a santa palavra do Senhor: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aceite o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como um suficiente Salvador da sua vida. Para ele abençoar a sua vida na terra, salvar a sua família, batizar você com o Espírito Santo dele, isso é tudo na tua vida. Abençoar a tua vida na terra e no final da sua vida, levar você para morar no céu eterno, glorioso, maravilhoso, através da sua morte na cruz do Calvário, para todos aqueles que o aceitam como Salvador da sua vida. A elogie sempre, eternamente, toda honra, toda glória, todo louvor. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.